Olá para você que está nos assistindo. Eu sou a Carla Alencar e junto com a Lu Maria, Lu, dá um oizinho aí para a galera. Oi, pessoal. Nós criamos este canal que é o Roda de Terapia. Aqui nós comentamos comportamentos e acontecimentos dentro de uma perspectiva terapêutica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa roda de terapia. Eu peço para você já deixar o seu like para não correr o risco de você sair do vídeo sem deixar o seu gostei aqui para a gente. Está conhecendo o nosso canal agora? Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado cada vez que sair vídeo novo por aqui. E se você entender que o nosso conteúdo é relevante, que vai ajudar aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você acha que está precisando, já sai mandando o vídeo. A nossa missão aqui é, de fato, colaborar para você viver melhor e cada dia com mais saúde mental. Não é isso, Lu? É isso aí. Então, colabora aqui com o nosso canal. Essa força é muito importante para nós. Nosso canal está começando agora. A sua participação realmente vai fazer diferença. Hoje nós contamos também com uma presença muito especial, nossa convidada, também terapeuta, Graziela Custódio. Tem que tomar cuidado para não falar seu nome errado, né, Grezi? É um nome um pouco diferente, né? Aham. É muito bonito. Só que é diferente, que a gente vê muito Graziella, né? Ou Graziele, né? O E É, ficou num local diferente. é isso aí. Seja muito bem-vinda também, Grazi. É muito bom poder contar com você aqui com a gente para formar essa roda de terapia. E você que está nos assistindo, que também quer entrar na roda, você pode participar através dos seus comentários aqui abaixo do vídeo. Eu vou estar respondendo, a Lu também, e assim a gente continua essa interação. Lu, tudo bem? Não te cumprimentei? Tudo bem? Tô com uma dorzinha aqui querendo controlar alguma coisa, mas tá tudo certo. Ó, Tô trabalhando nisso. leve, deixa fluir. Vamos lá. Depois que eu descobri que terapeuta vira terapeuta para curar as tretas, aí eu disse, tá bom, tá tudo certo. Né? E todo dia tem treta para curar. Gente, quem acha que terapeuta não faz terapia, terapeuta é o primeiro a ter que fazer terapia, né? É isso Vamos aí. lá. Eu vou jogar o nosso assunto na roda. Se tem uma situação que é recorrente, e aqui eu vou tomar a liberdade, a segurança de falar que é para todas as pessoas que trabalham no atendimento terapêutico, é de chegar os clientes e dizer: eu tenho dificuldade em dizer não. Isso é de fato uma situação recorrente. E a questão é: por que é tão difícil dizer não? Por que é tão difícil se posicionar? Por que é tão difícil se priorizar? Como começa essa dificuldade? Por que ela acontece? Então, esse é o nosso assunto de hoje, a dificuldade de dizer não, de estabelecer limites e de se posicionar. E eu já vou passar a bola para a Lu e para a Grace, para a gente ouvir um pouquinho delas. Eu vou começar com uma perguntinha que é a seguinte: de onde vem a dificuldade em dizer não? Qual é a raiz dessa dificuldade? Quer começar, Grace? Essa dificuldade de dizer não vem da vontade de ser bonzinho demais, de ser bem visto, de criar uma máscara para a sociedade e as pessoas encararem você como uma boa pessoa. Você tem essa dificuldade porque você cria esse personagem na infância, começando agradando os pais. Você não tem coragem de desagradar ou o papai ou a mamãe. Então você começa a perceber que quanto mais coisas boas você faz, mais você deixa algum dos genitores feliz. Inclusive, eu atendi um cliente mês passado que a gente conversando, ele sofreu um acidente doméstico, ele sofreu uma queimadura. Ele tinha por volta de 8 anos, mais ou menos. E foi parar no hospital, passou por procedimento e tudo. A mãe fazia o curativo e ele percebeu
que quando a mãe tirava aquela gase, ela fazia careta de dor e ela sofria com o sofrimento dele. Aí o que ele fez? Passou a fingir que não sentia mais dor. A partir daquele momento, todos os curativos que eram tirados, ele criou uma máscara no rosto, congelou as expressões faciais, porque assim ele percebeu que a mãe não sofria mais. A mãe tinha um casamento perturbado, conturbado. Então, a pessoa entende assim, se a pessoa já tem tanta coisa, já está lidando com tanta coisa, eu vou ser uma carga a mais. Então, a criança começa a entender que é um peso na vida dos outros. E começa a carregar o peso dos outros. Aí começa a agradar demais, a falar sim para todo mundo. E um fator que é bastante interessante, que isso acaba gerando uma certa raiva. Aqui por fora, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, mas por dentro eu estou falando um monte de coisa. E aí, com o passar do tempo, eu tipo que me dissocio do que eu estou sentindo. As pessoas de fora acreditam que eu estou fazendo aquilo feliz da vida, mas por dentro eu não estou bem. E então, cria também uma certa vitimização. As pessoas que têm dificuldade de dizer não são mestres em ser vítimas, porque não tem essa facilidade, essa força. Aí entra nesse personagem do coitadinho, olha para mim o tanto de coisa que eu estou fazendo, o tanto de coisa que eu faço por você, o tanto de coisa que eu estou carregando. Olha o tanto que eu sofro, o tanto que eu trabalho não tenho um reconhecimento, o tanto que a minha família me suga. Acaba sendo uma escolha. A pessoa escolhe inconscientemente, começa com dinâmicas da infância e vai levando isso para a vida adulta. Grace, e outras áreas que eu estudo também. Pode falar. Você falou uma palavra aqui que foi muito importante. Vamos concentrar primeiro na raiz para as pessoas entenderem, que foi a palavra inconscientemente, né, Lu? Isso é muito importante, porque à primeira vista, quando eu falo assim, é só mudar, é só começar a dizer sim, mas não é tão simples, porque a raiz disso não vem agora. Isso é todo um sistema de padrão que foi construído e foi construído lá no seu primeiro entendimento de mundo, na sua infância. Lu, você fala um pouquinho sobre isso para nós, dessa raiz da dificuldade de dizer não? Eu estava pensando exatamente sobre isso enquanto eu ouvi a Graziela falando. Inclusive, lembrei da minha sobrinha, que tem mais ou menos 9 anos, e ela já está nesse padrão. Porque o que acontece? Por trás desse começo por trás desses condicionamentos, existe também, já vem desde o útero, essa rejeição. E como a gente já pincelou nos outros vídeos e em outras lives também lá no nosso Instagram, vão lá dar uma olhada também. Dentro do útero, a criança já registra um conjunto de informações do meio que ela vive por meio da mãe, pelo cordão umbilical, pelo que a mãe sente. Então, se a mãe, por exemplo, uma suposição, a mãe está esperando uma menina, o pai queria um menino, que é o caso da minha família. E aí, então, a mãe sente essa rejeição do pai da criança, mas a criança registra como se fosse dela, como se minha mãe está me rejeitando. O mundo está me rejeitando. Daí ela já sai para o mundo com essa interpretação, com esse sentimento, com essa sensação de rejeição. E aí, isso já vai condicionando o olhar da criança, a interpretação de mundo dela, para que ela veja rejeição em tudo. Somada à rejeição vem abandono e vem as outras dores que é no desenvolvimento, né, da criança até mais ou menos 7 anos. E aí, a minha sobrinha, por exemplo, posso dar um exemplo aqui, ela já passou por isso, porque a gestação da minha irmã foi muito complicada, meu pai não aceitou muito bem, que é o avô, né, e tal. Então, ela já está mostrando esse condicionamento, que eu vou dar um exemplo para mostrar bem isso. Um dia a gente estava aqui almoçando e a gente estava comendo uma comida apimentada. E aí a gente lá, é boa mesmo, né, essa comida? Ela não gosta.
Mas ela, ai, deixa eu experimentar, porque ela viu que todo mundo tava, as tias, tava todo mundo gostando da comida. Ela pegou, comeu e, é boa, não sei o que. Aí eu falei assim, não, bem, você não precisa fingir que não gosta. E eu comecei a explicar tanto para ela quanto para as minhas irmãs que ela já estava num condicionamento de fazer algo para agradar os outros. Porque ela via que, se eu comer aqui e disser que eu gosto, eu vou estar agradando as minhas tias porque elas gostam. E aí meio que os adultos reforçam isso quando não explica para a criança, assim, você não precisa fazer isso para me agradar. Você pode não gostar, tá tudo bem. E ela já fez isso com outras coisas que ela não gosta, tipo doces. E é nítido, você vê na cara da criança que ela tá ali, não é bom, mas ela diz, é bom, sabe? A gente percebe na carinha da criança que ainda Tá? não consegue camuflar muito bem. Então, assim, esse é o processo. Mas acontecem muitas outras coisas que condicionam. Quanto mais você faz aquela situação, quanto mais você finge que gosta de uma comida, na escola ela já está fazendo isso também, tá? A gente, pelo que eu escutei, assim, do que ela conta, ela já está fazendo isso na escola, de brincar as brincadeiras dos outros por medo de desagradar. E Quantos aí anos é ela isso. tem? Hoje ela está com 9 anos. É, a criança que está nesse padrão, né? A verdade, o que que é a interpretação? Eu preciso agradar para ser amada, né? Ela vai ser, sem dúvida alguma, o adulto que não consegue dizer não. O adulto que não consegue se posicionar, que não consegue sair de uma situação, que não consegue estabelecer limites. Todas as pessoas o invadem, assim, e o exploram, né? É esse adulto, porque a criança entendeu que ela tem que agradar para ela ser amada. Os pais devem tomar muito cuidado com isso, né? Eu sempre falo muito do exemplo assim, a gente vê muito isso ainda presente, é assim, é, nossa, você tá chorando, olha que feio, todo mundo vai te achar feia, ninguém vai gostar de você, ninguém gosta de menino que chora. Eu ouço isso até hoje. E assim, é claro que os pais não sabem a semente que eles estão plantando ali, mas é essa criança que vai ser o adulto lá na frente, que vai crescer entendendo o mundo dessa forma. Para eu ser amado, eu preciso agradar, né? E a criança, ela tem o amor é o nosso alimento da alma, né? É aquilo que nos alimenta na alma. Mas a criança também precisa do cuidado dos pais, da proteção dos pais. Então, ela precisa agradar, ela entende que ela precisa agradar para ela ter tudo aquilo. Então, resumindo, acho que estaria aí, né, Lu, né, Grace? A raiz, de uma forma muito simplificada, é claro que isso pode ter muitos desdobramentos, mas estaria aí a raiz da dificuldade de dizer não para as pessoas. Como eu disse, isso é um processo. Não é tão fácil, não é tão simples. Algumas pessoas conseguem ir mudando esse padrão por si mesmas devagar, nunca vai ser de uma vez, e outras pessoas realmente precisam de ajuda. E aí eu vou entrar numa lição da Paula Gasparini, que ela passou esses dias, que tem duas pessoas nesse padrão que é assim, as pessoas que estão no automático, essas pessoas, elas ainda não perceberam o dano que elas estão causando a si mesmas. Elas ainda não perceberam que elas se colocam sempre atrás de todo mundo. Elas estão tão no automático que elas nem conseguem ver. E tem aquelas pessoas que já estão conscientes, mas que ainda não conseguiram mudar, que é as pessoas que precisam começar a fazer esse movimento de modificação ou de buscar ajuda terapêutica para estar, né, mudando isso daí. Mas antes de falar sobre isso, o que eu quero colocar aqui que eu acho que é muito pertinente? Algumas pessoas não conseguem dizer não. Mas para sair da situação, elas fazem o quê? Inventa aquela mentira social. É como se a Grace falasse assim, Carla, eu vou estar fazendo uma mudança, tô chamando os amigos para estar me ajudando a mudar, a embalar as coisas.
E eu penso, o quê? Meu fim de semana que eu tenho para descansar, para ficar perto do meu namorado e curtir ele, eu vou estar ajudando a Grace a mudar. Aí eu invento aquela desculpa. Ó, Grace, não vai dar, eu tenho uma reunião, eu preciso me preparar, tudo mentira. E aí? Isso é um não? Não. O que que acontece? Vou só jogar aqui, depois vocês podem comentar por cima. A pessoa que mente, que joga mentira social para se desvincular daquilo que ela não quer fazer, ela está rodando no mesmo padrão. Ela não quer desagradar. Então, ela não banca o não. Ela joga uma mentira, que é a mentira inofensiva, mas ela roda no mesmo padrão, porque ela ainda não banca o não. Ela não banca aquilo de chegar e falar assim, Grace, então, minha amiga, eu estou trabalhando demais, estou cansada e o fim de semana é o meu tempo de descansar. Vou te pedir desculpa, mas não vai dar. Eu realmente preciso olhar para mim, para o meu descanso, para a minha saúde. E depois eu vou te fazer uma visita e vai ser por Na aí, casa nova. né? Então, vocês Será uma querem agregar premonição, alguma Grécia. coisa sobre isso? Grécia, tu Será que a amiga ia aceitar a visita? depois disso, Olha né? só. Então aqui a gente entrou numa coisa bem bacana. Porque o que que não se fala sobre a pessoa que não sabe dizer não? Isso quase ninguém fala. A pessoa que não sabe dizer não, ela não sabe ouvir o não. E às vezes o primeiro aprendizado que ela precisa ter não é nem começar a dizer não, é começar a entender o não do outro, a ter empatia pelo não do outro, para entender que se eu sei receber o não do outro, a outra pessoa também vai saber receber ou tem que saber receber o meu não. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Concordo. Inclusive, eu até me identifico com algumas mudanças que eu venho fazendo. Me veio até um negócio aqui na cabeça de que eu tenho dificuldade em pedir ajuda, mas é porque a maioria das vezes que eu peço ajuda, eu recebo não, e esse não eu não gosto de ouvir o não. E eu passei muito tempo com dificuldade de dizer não, contando a mentiria social. E eu estou nesse processo de me conhecer e impor limites e falar esse não para os outros e também ouvir o não de uma forma natural, respeitar o não daquela pessoa e respeitar também que a pessoa não quis me ajudar. E também me doar, não demais, me doar de uma forma equilibrada. Se Sim, respeitando, né? Eu Isso. queria, é, sobre essa questão de limites, a gente que vem do treinamento em leitura corporal, a gente presta atenção nas palavras, né? E aí o meu marido, que não faz treinamento nenhum, mas ele fica usando as coisas que eu digo para ele contra mim, tem me falado muito sobre isso, a importância das palavras. E aí, quando a Grace fala de impor limites, eu tenho estudado por uma outra vertente, que é a palavra assim, que a gente pode usar melhor, é colocar. Porque impor já traz essa ideia de tu vai ter que engolir o forçar. meu limite, de Aham. forçar, isso mesmo. E aí, só trazendo assim para contribuir também, tá? Assim, eu também estou nesse processo de colocar limite e trocar as palavras também, né? Porque também trago um pouco disso de me veio várias coisas aqui na cabeça e eu não sei qual a linha. Vou passar a bola para vocês para me estruturar o raciocínio aqui. Mas Tá, mas faz era só isso. sentido, né? Faz super sentido isso daí. Vamos mudar, já vou mudar. Se eu falar em cor de novo, vocês me corrigem, tá? A metalinguagem, gente, um dia a gente pode estar falando só sobre isso, né, Lu, aqui no canal. É Sim, uma questão realmente muito importante. E a gente usa muitas palavras de forma inadequada, achando que está fazendo um discurso legal. E não é. É maléfico, mas não é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é a dificuldade de falar não. O que que acontece? A gente
dentro da nossa área de terapia, a gente estuda muito o comportamento. Então, onde começa esse comportamento é o que nós começamos a nos questionar, qual é a raiz dessa dificuldade de falar não, aonde ela se origina, por que ela se origina, que de fato ela é trazida para a vida adulta e é um processo para mudar isso. Por quê? Porque o seu cérebro, ele já aprendeu a fazer esse caminho neuronal. Seja ou para sempre dizer o sim e colocar a outra pessoa na sua frente, priorizar, ou seja, para ir na desculpa social, né? Ai, não posso, minha avó quebrou a perna, por aí vai, né? Então, o nosso cérebro aprendeu. O começo disso é mudar os caminhos neuronais, mudar a sua forma de pensar. É claro, primeiro é ter a consciência e querer mudar, né? Porque não adianta se a pessoa também não quer. Primeiro é a consciência e a escolha. E segundo, começar a mudar esses caminhos neuronais, essa cognição que sempre te leva para esse lugar de eu preciso fazer para não me indispor, para não arrumar uma briga aqui, para ficar bem com a outra pessoa. Lu, você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Teria alguma dica de como seria isso? Como que eu posso começar a mudar aqui dentro da cabeça? Para eu começar a quebrar um pouquinho esse caminho neuronal do meu sistema. Tu estava falando e eu estava lembrando do que a Grace falou. Exatamente, que eu me perdi no meu raciocínio, eu voltei, tá, gente? Calma aí. Tá. Que a Gente, Grace a Lu é falou assim, ó, pisciana. É assim mesmo. olha os rótulos, olha os rótulos. É muita coisa, muita informação, né? Às vezes acontece mesmo, a gente puxar um monte de links e o pior é que acontece Não, mesmo, de normal, vez eu em tô quando só acontece. curtindo. Eu me divirto. É assim, a Grace falou, né, que se identificou com a dificuldade de ouvir não e que por muito tempo ela tinha dificuldade de dizer não e de pedir ajuda. Eu não sei a Carla, mas a gente percebe isso até também na sua forma de falar, né, Grace? Sim. A gente fica fazendo leitura automática, eu sinto muito. Aí o que acontece? Inevitável. Eu anotei aqui os links, calma. Quando a Carla fala querer mudar, primeiro de tudo, sim, a gente precisa trazer essa consciência, porque você não vai mudar aquilo que você não conhece. É aquela coisa de as pessoas que estão no automático, não tem como elas mudar, porque elas nem sabem que precisam mudar. Aí tem a outros tipos de pessoas que as que, ok, eu tô com esse comportamento, não tá me fazendo bem e eu quero mudar. E às vezes não é suficiente você só querer mudar. Porque o que a Carla falou, existem os caminhos neuronais, que sempre quando fala caminho, eu acho que tem gente que talvez não compreenda, mas é como que quem já viveu o interior sabe que aquela roça tá lá cheia de matinho, e aí o povo começa a andar só por um caminho, O e trieirinho. vai andando, até que formou um caminho, né? É o exemplo que a gente usa para o pessoal entender que é tipo assim, ó, você andou tanto por aquele caminho que já caiu os matinhos e tá ali. Não precisa mais capinar, já tá o caminho feito. Esse é um caminho neuronal, é um hábito. É assim, você aprender tanto a fazer uma coisa que você entra no automático que você faz e você nem se percebe, porque o cérebro desliga para você fazer e não gastar energia. E aí não é suficiente só você querer mudar. Entra a parte de quero mudar e preciso pedir ajuda. Porque às vezes eu sozinho não consigo. É a grande dificuldade de muita gente. E aqui, a dica que eu dou é procure ajuda terapêutica se você tiver condições. Se você tiver condições, não deixe de pedir, de buscar uma ajuda profissional, porque nós, por exemplo, nós três aqui que somos terapeutas, a gente tem ferramentas para ajudar você que tem um hábito e quer mudar, a ir lá na raiz disso e resolver para que você consiga mudar seu comportamento. Porque a Grazi tinha uma dificuldade de dizer não, ela já começou a colocar os limites dela. Mas ela percebeu que ainda tem essa dificuldade Ainda tem, Grazi, de receber não? Ainda tem, né? Ou não? Tá melhor. Não, em algumas situações sim, mas eu já mudei bastante. Hoje eu consigo falar com as pessoas e já mentalmente pensar assim,
Se ela falar, não, por mim, tudo bem. Aí eu já começo a me policiar quando eu começo a me vitimizar. Eu penso assim, eu estou pedindo ajuda porque realmente eu preciso dessa ajuda, ou eu estou pedindo ajuda esperando um não, e com aquele não eu vou começar a me lamentar. Tá vendo? As pessoas não me ajudam, tá vendo? Eu estou fazendo tudo sozinha. Isso. Perfeita. Tuas colocações estão perfeitas, Grazi. Uhum. Perfeito. Exatamente isso. Então, assim, você já identificou isso, então você já está resolvendo com as suas ferramentas, porque uma das coisas maravilhosas que eu acho da gente ser terapeuta é que a gente tem a nossos próprios recursos, ferramentas, e a gente está sempre buscando para se trabalhar para atender melhor os clientes. E aí, quando você identifica isso, você precisa pedir ajuda. E tem gente que um hábito dela é não saber pedir ajuda. Que aí já entra em outros assuntos, mas é isso, precisa, é desconfortável. É, porque entra também assim, não quero incomodar, outras dores, né? E Não não quero quero ser um incomodar, estorvo. eu sou autossuficiente, eu não quero. A indicação que eu vou dar hoje tem a ver com isso. Eu não quero mostrar minhas fraquezas, eu não sou fraco, pedir ajuda é fraqueza, ir em psicólogo é para gente fraca, como a gente falou na live semana passada. Conversar sobre as minhas emoções é isso. Tem gente que entra no quartinho e fica lá triste, mas quando sai, tá com a máscara, o personagem que a Grace falou antes, né? Tá tudo bem, eu sou arrojada, eu faço tudo em casa, eu faço isso, aquilo, e por dentro tá guardando as emoções, ou tá dissociando, tá somatizando, enfim. Então é isso. Não é só o querer mudar, precisa fazer um movimento de ação e de buscar ajuda, de pedir ajuda. Mas eu não tenho condições de pagar um terapeuta, né? Muita gente pode não ter condições. Aí isso é uma desculpinha que a gente pode dizer por quê? Porque hoje em dia está cheio de conteúdo na internet voltado para autoconhecimento, autodescobrimento, que explica as emoções. A Grace tem um canal. Esse canal aqui é um recurso que a gente está dando para as pessoas para se entenderem melhor, para já começar, porque começa pela clareza, pela consciência. Opa, eu estou tendo esses comportamentos que não estão me fazendo bem, então eu vou mudar. Então, assim, essa ação de buscar conhecimento para se conhecer, para depois ir trabalhando as questões e resolvendo os conflitos, às vezes só você assistir um conteúdo como esse, você vai entendendo seus Mexe, comportamentos, né? gira Aham. todas as chaves, cai as fichas, acontece uma revolução na sua cabeça e você já começa a ter uma mudança de vida, de comportamento, de hábitos que vai te fazer bem e vai te fazer sair desses hábitos ruins, desses comportamentos ruins. Ó, para o pessoal que está nos assistindo, primeira coisa, já anota esse ponto aí. A pessoa que tem dificuldade de dizer não é também a pessoa que tem dificuldade de ouvir o não. Comece a perceber essa atitude em você, você que quer operar essa mudança. E mais no final do dia, do vídeo, a gente vai dar algumas diquinhas básicas de pequenas mudanças que você pode começar a fazer para estar te ajudando a sair desse padrão, tá? São pequenas mudanças e é isso. Mudança começa do pequeno, tá? Não existe esse negócio de amanhã eu vou acordar falando não para todo mundo. Não é por aí, né? Grazi, o que você acha também? A gente vê muito nesse padrão da pessoa que tem dificuldade de dizer não. É aquele discurso assim: se eu não fizer, ninguém faz. E aí? O que você diria, por exemplo, para um cliente que chega para você com essa reclamação? Eu não aguento mais, todo mundo despeja tudo em cima de mim, eu sou obrigada a fazer tudo, ninguém faz nada. E aí você pergunta, né? Mas e por que você continua fazendo? Porque se eu não fizer, ninguém faz. É uma escolha de comportamento, né? A pessoa escolheu ter esse tipo de comportamento, e quando a gente escolhe viver essa dinâmica, automaticamente as pessoas que nós vamos ter ao nosso redor são pessoas que vão fazer de menos mesmo. Porque, assim, se eu pego muitas responsabilidades para mim e eu começo a fazer aquilo diariamente, as pessoas que convivem comigo sabem que eu vou fazer tudo, você acha que as outras pessoas vão se esforçar? Lógico que não.
Lógico. A gente naturalmente somos acomodados. Então, assim, tem 5 tarefas, vamos colocar numa casa mesmo. Tem 5 tarefas, é lavar a louça, lavar o banheiro, limpar a casa e cuidar da alimentação. Aí eu tô acostumado que todo dia tem uma pessoa para fazer essas 5. Você acha que eu vou levantar a cadeira para fazer alguma coisa? Sendo que é só eu levantar e o almoço tá pronto. Aí Né? eu vou dormir, levanto, a louça tá lavada. É lógico que eu não vou fazer nada. Eu já entro num relacionamento fazendo demais pelos outros. Eu já entro num serviço fazendo muito. Eu já entro numa amizade me doando demais, fazendo demais. Consequentemente, as outras pessoas não vão fazer, porque já vão me enxergar que, nossa, fulano já faz tudo, não precisa eu fazer. E ainda tem aquele fato, assim, de que, às vezes, alguém chega para fazer, para ajudar, e você mesmo não aceita, porque eu faço melhor. Aí vai lá, toma aquilo da pessoa, a pessoa chega para ajudar uma primeira vez. E aí você fala, não, isso aqui assim, 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 não é melhor você fazer desse jeito, não. Quando você assusta que não, você já tomou aquilo da mão da pessoa. É igual um caso que aconteceu comigo, que eu comentei com a Maria numa live. Eu tava cortando coentro, era simplesmente a mulher ter chegado para mim e falado assim, olha, corta o coentro mais fino que fica melhor. Não, ela tomou a faca da minha mão e falou assim, cortar assim é melhor. E me jogou de escanteio. Aí a pessoa faz isso várias vezes, porque eu faço melhor que você. E vai se sobrecarregando mesmo, porque eu tenho uma energia masculina muito forte, eu tenho um fazer muito forte. Aí, se eu tenho isso, se eu estou emanando isso de mim, é a tal da polaridade. Se eu sou assim, eu vou encontrar outra pessoa para encaixar comigo. Eu vou encontrar pessoas que fazem de menos. Inclusive, essas pessoas vêm para me mostrar que eu estou agindo de uma forma excessiva, que eu preciso abaixar um pouco e deixar os outros fazerem também. Por que tem tanta gente ao meu redor que não faz nada? Tem que parar para prestar atenção nisso. O outro é um espelho do que eu estou vivendo, do que eu tenho aqui dentro. Não é por acaso que as outras pessoas vêm para não fazer nada. Vem para me mostrar que algo em mim precisa ser mudado. De fato, não é por acaso. Eu vi uma frase que eu achei maravilhosa, até anotei aqui, tem muito a ver com o nosso assunto, num grupo terapêutico de um artigo que foi recomendado, que diz o seguinte: se você colocar os outros sempre em primeiro lugar, ensinará a eles que você vem em segundo. Eu achei perfeita essa frase, não é? Muito boa Muito mesmo. perfeito. Gente, eu vou deixar vocês com uma perguntinha aqui, vou dar um recadinho para o pessoal e vou deixar vocês com uma perguntinha. Se priorizar é um ato de egoísmo? Segura aí, daqui um pouco vocês respondem para nós. Eu quero dar um recado para você que está nos assistindo, que nós somos terapeutas, eu sou astróloga e terapeuta, eu desenvolvi uma forma própria de fazer leitura do mapa natal astrológico, utilizando meus conhecimentos de terapia. A Lu Maria, minha parceira aqui no canal, é terapeuta integrativa, ela também faz atendimento particular, e a Graziela Custódio também é terapeuta integrativa. Nós todos fazemos atendimento particular. Então, se você sentiu afinidade com o nosso conhecimento, com a nossa posição, com a nossa forma de expor e de dialogar, enfim, sentiu afinidade conosco, pode entrar em contato com nós através dos canais que eu vou deixar aqui na legenda. Todos os nossos contatos, nossas redes sociais, é só nos procurar por lá, chama a gente, vamos agendar, vamos conversar e vamos começar esse processo de terapia aí e aprender a dizer não, né? Eu também atendo palestras, se for preciso, tá? Se você tem interesse em palestras com temas de terapia, até de astrologia. Grace, você faz palestra? Não faço palestra ainda, não. Só participação em live, né? Live, essas Isso. coisas, isso aí eu sei. A Lu também, muito. É isso aí. Então, e aí? Se priorizar é um ato de egoísmo?
Quer começar, Já me Grazi? questionaram isso. Uma pessoa uma vez falou assim, mas eu não entendo, eu acho isso tão egoísta. E aí eu dei a resposta, mas eu quero primeiro ouvir a resposta de vocês aqui para a galera. Eu já ouvi isso também, do meu sistema familiar. Uma pessoa me disse que acreditava que a pessoa que pensava em si demais era uma pessoa egoísta. Por um tempo, eu cheguei a viver um pouco essa frase. Por causa do sistema, né? A gente acaba repetindo o que as outras pessoas da família mesmo fazem, de tanto ouvir desde criança, e não só o ouvir, o comportamento também. E aí, mais à frente, eu tive uma outra percepção com os estudos que a gente vem fazendo de que não, porque se você, para cuidar do outro, você precisa estar bem também. Inclusive, eu como mãe, eu preciso estar com o emocional bom para cuidar das minhas filhas. Eu conheço mães que, quando as filhas adoecem, as mães adoecem junto com as crianças. Tem como a mãe que está doente junto com o filho cuidar e precisa vir um parente para cuidar da casa inteira, porque a mãe não tem estabilidade emocional para cuidar. Então, isso já mostra que é uma pessoa que já vem há muito tempo colocando o outro na frente. Eu convivi bastante tempo com uma pessoa também que ela não conseguia comer primeiro. Ela preparava a alimentação e ela chamava o esposo e colocava comida no prato para ele, igual uma criança. Nada contra quem faz isso, mas, assim, a pessoa é uma pessoa adulta, né? Aí colocava lá uma vez, outra, tudo bem, mas todo santo dia, colocava comida no prato do marido, colocava comida dos filhos que eram pequenos e ela comia por último, todo santo dia. Todas as refeições, inclusive lanche, qualquer coisa. Ela não conseguia. Eu cheguei a conversar com ela, na época eu não era nem terapeuta. Ela começou a fazer pequenos movimentos. Então, não é egoísmo. A gente vai somatizando doenças no corpo por causa disso, por causa desses comportamentos. Não é só o emocional. Você começa a ter problemas. Quem guarda esse tipo de comportamento é o fígado. Com o passar do tempo, você vai tendo mais na frente, eu falo sobre isso. Sintomas físicos por causa desse comportamento de não se priorizar, dessa dificuldade de dizer não. Inclusive, até bíblico. Amai o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Não é menos. Não tem como você se amar menos. Você tem que se amar primeiro para conseguir amar o outro. Você tem que dar amor para você primeiro para dar amor para os outros. Cuidar de você primeiro para ter estabilidade para cuidar dos outros. Então, não é egoísmo. É uma sabedoria. É um comportamento saudável. Você cuida de você para depois olhar para os outros que estão em volta. Show. Eu vou trazer aqui a minha resposta com base nos meus estudos mais recentes, da Paula Gasparini. Inconscientemente, vou contextualizar rapidinho, vou tentar resumir. Tentar, né? Falhar. Tentar e falhar. A gente sabe que o nosso inconsciente, todos nós aqui, nós somos as nossas ações e comportamentos, a gente aqui, nós três terapeutas, né? Mas quem estiver assistindo, não estiver entendendo ainda, continua acompanhando que logo você vai entender tudo. A gente é regido, é comandado pelo inconsciente, é 90%, tá no corpo inteiro. Aí você tem uma atitude, você acha que é por causa disso, né? Um exemplo, eu coloco o outro em primeiro lugar porque eu amo o outro, porque é o que a gente aprende, né? Tipo assim, que é o certo. Porque se eu me priorizar, eu vou ser egoísta. É bonito, né? Você coloca o outro à frente. Exato. E aí, o que esses estudos vêm trazer? Inconscientemente, toda atitude que a gente tem, seja a pessoa que se prioriza ou a pessoa que coloca o outro em primeiro lugar, é pensando em si mesmo. Se for por essa lógica, todo mundo é egoísta. Nosso sistema, quando a gente fala sistema, quando eu falo sistema, eu quero dizer o corpo, tudo que a gente faz, tudo que você, tudo que a Grécia, tudo que todo mundo faz, é pensando em si mesmo. Só que o que aconteceu?
a nossa base, que foi lá na infância, que a gente já falou um pouco, né, lá desde o útero, e ela entendeu o quê? Para mim ser amada, aceita e pertencer, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que fazer tudo para o outro. Mas por trás desse comportamento tem eu vou ser beneficiada com isso, eu vou ser amada se eu colocar o outro em primeiro lugar. Se eu colocar o outro, se eu fizer tudo pelo outro e esquecer de mim. Algumas pessoas entenderam e internalizaram isso lá na sua infância, e outras não internalizaram isso, internalizaram outra coisa, que são a famosos narcisistas, que hoje em dia está na moda, né? Que o pessoal fala muito, fulano é narcisista porque se prioriza, porque é egocêntrico, é isso. Tem os transtornos narcisistas, que não é assunto para cá, e não é assunto para gente, que a gente não trata, mas isso já é outra história. Mas aí, o ponto é, se a gente for olhar inconscientemente, todo mundo é egoísta, porque tudo que a pessoa faz, não importa se seja se priorizar ou não se priorizar, é por si. Então, assim, entre fazer algo inconscientemente, para me beneficiar, eu escolho me priorizar, me colocar em primeiro lugar, porque eu estou comprovando, depois que eu entrei nesse mundo de terapia, de autoconhecimento, de me descobrir, de me trabalhar as minhas questões, que quando eu estou bem emocionalmente e chega, por exemplo, uma irmã minha para conversar e trazendo as questões dela, eu posso ajudar ela de uma forma muito mais eficaz. Eu comprovo isso, as minhas irmãs todas me acompanham nas redes sociais, elas podem me dizer isso. Elas, inclusive, eu vou pedir para elas comentar nos vídeos aí para dizer sou irmã dela Isso. e eu confirmo, porque é o resultado de você olhar para si mesmo e você entender que você se priorizando, você fica bem, você se regula, você se entende, você sabe o que é melhor para você mesmo. E quando alguém chega não só minhas irmãs, minha família, mas os clientes, e chega, olha, estou passando por isso, você. A primeira coisa que eu digo é: você tem que se priorizar, você tem que se cuidar, você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque quando você fizer isso, aí tudo vai ficar bonitinho, vai se encaixar. Não é que as dificuldades, os desafios vão deixar de existir, não. É você que vai aprender a lidar com isso no dia a dia. A resposta, então, como eu disse que eu fui questionada, né? Mas isso não é egoísmo? E a resposta que eu dei é bem o resumo de o que vocês duas falaram, que é o seguinte: existe uma frase que até é bem clichê, mas ela cabe muito aqui, que é: você não pode dar a outro aquilo que você não tem. Então, o amor que você oferece ao outro, você tem que ter ele para poder entregar. O amor, a empatia, a amizade, a solidariedade, você precisa ter. Mas como é que você tem se você não cuida? Se você não está se nutrindo, se você não está se priorizando, na verdade o que tem aqui é um grande vazio e eu estou querendo pegar do outro, trazer para mim, me nutrir com o que o outro tem, porque eu não tenho. E se eu não tenho, eu não posso oferecer. O que eu ofereço está doente, está carente. Não é amor, é carência. É o buraco que precisa ser tampado e que eu estou puxando do outro. Quando eu me nutro, ou quando eu cuido do meu jardim, que é assim, né? Eu gosto muito de usar esse comparativo. Quando eu cuido do meu jardim, eu estou me nutrindo, eu estou me regando, eu estou me enchendo de amor cada vez que eu me priorizo, porque isso é auto-amor. Se priorizar é auto-amor. Cada vez que eu me priorizo, cada vez que eu falo isso aqui não, cada vez que eu estabeleço um limite e que eu escolho a mim mesma sempre antes, aí sim, eu estou me preenchendo do amor que eu posso oferecer para o outro. Aí eu vou ter para oferecer. Então, não é egoísmo em nenhuma circunstância. Se trata de você se encher para poder oferecer para o outro. Caso contrário, não é amor o que você está oferecendo. Não é amor, não é carinho, não é carência. E aí, carência, você faz negociar ela. Vem cá, eu te dou aqui tudo que você precisa e você me dá o amor que eu não tenho. E quando você não recebe aquilo que você aí esperava vem a receber, vítima, as feridas.
Aí é onde a Grezi comentou, né? Aí aciona todo o vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer, e tá. E aí vem todas as dores, e aqui não é um julgamento, gente, isso é um processo interno, isso é real, é verdadeiro, isso precisa ser trabalhado, né? Então, mas para não estender tanto esse vídeo, vamos lá, eu Muito falei que bom, tá mesmo, né? tá? O Tá assunto que gostoso. rende, né? Grazi, nós vamos querer você mais vezes aqui no canal, tá? Fica o convite. Com certeza, já fica convidada. Então, eu falei que a gente, meninas, vocês podem me interromper a todo momento para colocar alguma coisa. O que eu posso começar a fazer para começar a mudar esse padrão? Primeira coisa, entendam, existe um caminho neuronal que foi construído desde a sua infância. Você aprendeu a ser assim. Não é de um dia para a noite que você vai acordar fazendo tudo diferente. Primeiro ponto, tenha paciência com o seu processo. Isso é um processo. Segundo, já falei para vocês verem, observa a sua dificuldade em dizer não e começa a não seria despersonalizar, mas a não levar isso para o pessoal, a entender que o não do outro é só uma escolha, não é um não não para você, um não a sua pessoa, é um não para aquela situação, que naquela situação ele não pôde. Começa a ter empatia e aí você vai começar mudando sua forma de pensar. E começa a fazer pequenos movimentos. A Greze falou a questão da mãe, né? Que sempre se servia por último. Esse é muito um comportamento exatamente da pessoa que não sabe se priorizar. Ela sempre se deixa por último. Comece a se servir primeiro. Comece dessas pequenas coisinhas. Tem gente que não consegue sair de casa, tipo, tem uma festa. Eu já ligo para a Lulu, que roupa que você vai? Aquilo é como se eu estivesse pedindo para ela escolher, porque eu não posso ter diferente, eu não banco ter um estilo próprio, eu não banco chegar com uma roupa que eu escolho. Lu, que roupa que você vai? Vou com um vestidinho assim. Então tá. Já pensei nos vestidinhos que eu tenho aqui. Quer dizer, no fundo, eu deleguei para a Lu a escolha da minha roupa. E tem gente que ainda manda foto, né? Ai, Lu, e aí? Qual dos dois? Tem muita gente que faz isso. Então, assim, começa a pegar nas pequenas coisas onde você não está se colocando em primeiro lugar, onde você não está se priorizando, para depois começar a ir avançando até no ponto onde você começa a se sentir mais confortável em estar se colocando dentro das situações. Lu, você tem dica, Greze? Eu tenho. Tu quer falar primeiro, Grazi? Pode falar. Tá bem. E quando você falou dicas, eu pensei assim, algo que pode ajudar a mudar, modificar esses hábitos é você observar seus impulsos. Sabe aquela vontade, sei lá, de fazer exercício que você pensa, vou fazer exercício hoje. De você vai no impulso, navega no impulso. Por quê? Sentiu a vontade, não foi? Você enviou uma informação para você mesmo, para o seu cérebro, para o seu sistema, para o seu corpo, que isso não é prioridade. E aí você vai deixar para depois, e aí quando você vê, você está há 3 meses tentando fazer exercício e não faz. Experiência própria. Aham, tá protelando o Enfim, autocuidado, né? Aham. eu confesso, não nego, mas eu vou começar. E aí, esse impulso é importante. Outro impulso que você pode observar também, e aconteceu hoje, é mais ou menos assim, que também ajuda a modificar. Sabe, depois do almoço, que dá aquela vontade de. Você sabe que escovar os dentes é um autocuidado importante. Aí você sabe que depois do almoço, aí deu aquela preguiça, dá vontade de deitar, aí você vai e deita. Mas aí fica, precisa escovar o dente. Fazer esse esforço de, por exemplo, um esforcinho que não é prejudicial, tá? Porque a gente aqui não é do esforço, é da dedicação. Mas às vezes é preciso que você faça esse esforço de adiar um pouco o que é agradável, que é tipo deitar depois do almoço e escovar os dentes. Você está também mostrando para o seu corpo o que é importante. Veja que é um pouco diferente, mas conseguiram entender, né?
E Uhum. aí, quando a Carla falou sobre, acho que foi que você disse que não era despersonalizar, né? Não levar para o pessoal. Isso. É se questionar. Quando você sente algo, por exemplo, que a Grace falou, quando ela começou a ouvir não, e aí ela já acessou uma emoção que é dela, que fazia com que ela se vitimizasse. Então, o que que ela começou a fazer? Se questionar, é trazer para o consciente, para os pensamentos, e pode ser até um diálogo com você mesmo, pode ser por carta do tipo, por que que eu estou sentindo isso quando essa pessoa me disse não? Quando foi que eu senti isso pela primeira vez? Em que outros momentos eu senti isso? É um diálogo, é uma investigação interna para você ir sabendo que o que você está sentindo não é em relação àquela pessoa, que tem uma raiz bem mais profunda, que é lá na sua infância, em relação aos seus pais. A partir dessa investigação, você pode chegar na raiz, você pode se descobrir mais. Então, uma das coisas que eu falo muito, e até lá no meu perfil no Instagram, é se questiona quando você recebe uma notícia, se questiona quando alguém chega e fala algo para você que deixa você na emoção. Às vezes, no momento, você não vai conseguir se questionar, porque, por exemplo, se você estiver muito na dor, você pode receber um não, e você entrar nessa situação que a Graziela falou, né, de ficar se vitimizando e tal. Ok, você passou por isso, tudo bem, é o processo. Depois, quando passar, aí você vai lá e começa a sua investigação. Porque o que é do corpo, ele vem, a gente não tem controle. Só quando a gente já está trabalhado aqui na terapia, que é no caso de nós três aqui. A gente já tá quase blindada. Não estamos blindada porque não é possível, né, nessa vida. Mas se você ainda está nesse processo no começo, assim, veio a emoção, deixa a emoção acalmar e depois você começa esse processo de Isso. investigação. Beleza? É, o Vai, Grazi, é diálogo, contigo. né? O diálogo O consigo diálogo mesmo. interno, sim. Aham. Continuando na questão do exercício físico, a gente acha que não tem nada a ver, mas é importante. Esse querer fazer as coisas e fazer mesmo ajuda demais da conta. Porque esse comportamento, como eu disse lá atrás, quem guarda esse comportamento é o fígado. E o fígado, para estar saudável, ele precisa de exercício físico. Outra coisa também que é bastante importante, que a gente é fácil de fazer, mas a gente quase não faz, criança faz. A minha filha de 7 anos, ela se espreguiça todo santo dia quando eu acordo ela para ir para a escola. Alongamento. O fígado cuida dos tendões. Então, quanto mais você colocar ação na sua vida de se cuidar, cuidar do seu corpo, o fígado faz parte do planejamento. Ele que te ajuda a planejar. O fígado ajuda a planejar, o coração ajuda a colocar em ação. Então, quanto mais planejamento você tiver e colocar ação naquilo que você planejou, vai dando condições do seu corpo de voltar para o saudável. Quanto mais saudável esse fígado for, mais facilidade de dizer não você tem. Não só facilidade de dizer não, uma coisa que dificulta muito é você falar na hora errada. Às vezes acontece alguma coisa e aí aquele negócio te causou uma raiva muito grande. E o que você faz para agradar? Você engole aquilo e não fala nada. Passa um tempo, você foi engolindo, 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 chega um tempo que você não consegue. Você coloca aquela raiva para fora de uma forma exagerada, de uma forma autoritária, inclusive. Ajuda a liberar o estresse que você estava guardando, ajuda, mas não era aquele momento. O momento era o momento que estava acontecendo. Você para, escuta o que o outro tem para dizer, e então você fala o que você pensa, você dá a sua opinião, você fala o que você sentiu e conversa como dois adultos normalmente com a outra pessoa. Você se expõe, independente do que a outra pessoa vai pensar ou não. Pode começar a fazer isso igual a Carla falou, com pequenas ações. Começa a fazer isso com a pessoa que você tem liberdade. Sempre tem uma pessoa que você tem liberdade para falar o que você quiser. Se você não tem uma pessoa assim, você precisa procurar alguém para colocar na sua vida.
Quem tem essa dificuldade de dizer não tem dificuldade de lidar com os outros, dificuldade de lidar com o ambiente, tem dificuldade de troca. A pessoa acaba se isolando um pouco das outras pessoas. Então, você busca uma pessoa que você consegue ser você mesma o máximo possível e que você tem essa liberdade de falar o que você sente, de se expressar na hora certa. E mais à frente você consegue fazer isso no local de trabalho, no relacionamento com a sua família. Começa aos poucos. Eu vou citar, inclusive, eu que antes de entrar para o autoconhecimento, há uns 7 anos atrás, eu era super explosiva. Eu ainda tenho uma oscilação na voz. Quando alguma coisa me emociona, quando alguma coisa me traz raiva, tipo, prestando atenção, todo começo de vídeo, começo de live, eu tô com a voz mais alta. E aí depois eu vou abaixando, vou acalmando. E por bastante tempo a minha vontade era de conseguir falar com o outro de maneira normal. Porque sempre que alguém vinha para falar alguma coisa que eu não concordava, eu estourava na pessoa. Porque eu já vinha guardando muita coisa de muito tempo atrás. E eu pensava, gente, será que eu vou conseguir fazer isso? Algum dia eu vou conseguir conversar com o outro de forma adulta e falar assim, olha, eu não aceito isso aqui que você está falando, mas eu respeito. Olha, eu não aceito esse comportamento que você está tendo comigo e eu estou indo embora. Hoje eu consigo fazer isso. Ontem mesmo eu estava até comentando que antigamente, se alguém viesse com a briga para o meu lado, eu não conseguia sair. Eu falei isso, inclusive, no consultório de um terapeuta que estava me atendendo. Ele falava assim, por que você escuta tanta coisa ruim no relacionamento que eu tinha? Eu falava, eu não consigo. É como se alguma coisa tivesse um peso nos meus pés, eu não consigo sair dali. Eu precisava ouvir tudo que a pessoa tinha para dizer, mesmo não acreditando, falando, acreditando que aquilo não era para mim. Hoje eu consigo brigar porque conscientemente eu consigo, vou conseguir organizar a frase. Eu consigo escolher a briga que eu quero entrar. Se o outro vem para o meu lado para falar alguma coisa, eu olho e penso assim, compensa responder? Ah, compensa. Então, eu vou lá e me posiciono. Aí, outra vez acontece, compensa responder? Não, não compensa. Eu consigo falar alguma frase educada e deixar a pessoa falando o que ela quiser. Eu consigo colocar esse limite no outro, mas começou há 7 anos atrás com pequenos comportamentos. Eu cuidando tanto da minha saúde emocional, tanto da minha saúde física, fazendo exercícios, cuidando da alimentação, entrando para o autoconhecimento, me observando, vendo como que eu funcionava, vendo como que as outras pessoas funcionavam, vendo quais pessoas que vinham para mim. Inclusive, com as minhas mudanças, hoje eu não tenho mais pessoas que venham para falar coisas horríveis para mim. As pessoas hoje me tratam bem. Isso, né? Quando a gente vai mudando o padrão, as pessoas vão mudando também, porque, né? No início elas reclamam, mas depois elas vão nos respeitando mais. Eu gosto sempre de estar falando isso daqui, que tudo isso que a gente fala são processos que nós todas já vivemos. Até hoje, essa questão, como é um comportamento padrão, até hoje, muitas vezes eu me pego numa situação onde eu preciso dizer não, eu sei que eu preciso dizer não e fico pensando assim, o que eu vou falar? E aí tem aquele lado que a Carla, terapeuta, né, que já fala assim, não, eu não minto, eu não vou mentir, eu não vou inventar uma desculpa, eu vou falar. Se essa pessoa não aceitar, bom, ela que se vire com o sentir dela, porque o sentir é dela, mas eu vou ser honesta e o que eu tenho para oferecer para essa pessoa é a minha sinceridade, é a minha honestidade com ela. Então, não é não, né? E só para concluir, eu acho que todas as dicas que as meninas deram aqui, eu também, são questões de autocuidado, né? Sempre o autocuidado. Tudo começa
com isso? O não que você não consegue dar, o não que você não consegue ouvir, é o autocuidado que você não está tendo. É cuidar do seu jardim para poder oferecer as flores depois, o melhor de você. Então é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa para a gente finalizar o assunto de Não, hoje? Eu acho que foi foi bem muito legal. gostoso. E esse assunto, mas ainda dava para explorar bem mais, né? Mas Com vai certeza. fazendo. Aham. Saber se priorizar, estabelecer limites e tal, é uma questão de autocuidado e autoamor e te ajuda a viver muito melhor. É uma libertação. Comece a fazer, você vai perceber. Bom, vamos para a nossa notícia da semana? Como a gente está um pouco estourado no tempo, eu não vou dar notícia da semana, eu vou passar a bola para a Lu, para ela dar a notícia que chamou atenção para ela, falar a fonte para nós e fazer um breve comentário, e depois a Grace. Eu não lembro a fonte. Não, Eu dei uma pesquisada. Não, tá, saiu é internet. A nos fonte é internet. jornais. Eu dei uma pesquisada, eu vi, foi no Estadão. Pronto, lembrei, mulher. Ai, deu um branco aqui. Eu achei interessante, pronto, foi rapidinho. Eu achei interessante que a cantora, atriz Maísa, né, todo mundo conhece, famosa lá do Silvio Santos, é a terceira vez que Geminiana, entra adoro ela. tinha que ser, né? Que entra um corpo estranho, um objeto, alguma coisa no olho dela. Eu não sei dizer qual olho, porque no Instagram, nas fotos, inverte, né? Enfim. Mas o que eu achei interessante nisso, e eu vou dar minha opinião, é que nos comentários o pessoal tava, tipo assim, banalizando, falando coisas do tipo, voltando, ela aconteceu da agora, recente, foi dia 29, ela entrou um negócio no olho dela, um bicho, um corpo estranho, como ela disse. Ela foi no médico, tirou, tá tudo bem, ela tá ótima. Aí nos comentários o povo tá dizendo assim: gente pobre, é só assoprar que passa. Isso é notícia, sabe? Minimizando isso. Gente, a minha opinião, que é uma opinião terapêutica, os nossos olhos são muito sensíveis. Os especialistas dos olhos, oftalmologistas, falam, e psicólogos e todo mundo da área da saúde, que não é para a gente coçar. Se a gente coça o olho, ele pode secar, né? Estourar, Aham. alguma coisa do tipo. Então, assim, a Machucar, gente tem que ter irritar. isso, irritar. É muito sensível, muito mesmo. Então, não dá para a gente banalizar uma situação dessa. E mais o que me chamou a atenção também é porque dentro da terapia em leitura corporal, a gente tem um estudo chamado subjetividade, que mostra que quando acontece algo muito repetitivo ou anormal, vamos dizer assim, no seu corpo, tem uma informação aí de algo que está acontecendo que você precisa ver. Quando se trata dos olhos, é algo na sua realidade, você não está querendo enxergar. Então, olho esquerdo, né, parte do corpo esquerdo se refere a relacionamentos e direito profissional. Como eu disse, eu não sei qual é o olho, então não posso dizer o que, né, mas é alguma coisa na vida profissional relacional dela que ela não está querendo enxergar. Então, acontece esse tipo de situação. Então, achei bem interessante, eu quis trazer para cá. Nada é por acaso, né, Lu? Nada é por acaso. Inclusive, Grace, o que é até que a você viu por manteiga aí? também. É o que, Grace? Ai, não entendi, Carla. O que que você viu por aí? Eu te cortei, né? Não, eu achei incrível a conexão, porque a dificuldade de dizer não vem de uma desarmonia do fígado. O fígado cuida dos olhos. Olha, nada é por acaso, nada é por Nada por acaso, eu acaso. adoro. Se eu Que tô com o fígado legal. doente, o meu olho também vai estar doente. Os dois são conectados. Então, problemas nas vistas sem motivo aparente. É aquela pessoa que amanhece com aquele olho pregado, essa visão turva, dificuldade de enxergar, igual a Maria falou, que às vezes acontece alguma coisa, a pessoa não quer enxergar, o que é que o olho vai pensar? Se você não quer ver, então eu vou escurecer isso aqui para você não ver. Tá te ajudando. Se acontece alguma situação que te deixa com muita raiva, que é o fígado que está guardando, o que acontece? Vai acontecer um ferimento para você conseguir expressar aquela raiva. Doeu nela, lógico que doeu. Um negócio que entra no seu olho já entrou
marimbondo não, besouro no meu olho quando eu estava andando de moto, que eu tive que parar e doeu bastante tempo. É uma região muito sensível. Quem tem a oportunidade de ir ao médico para ver, lógico que é bom ir para ver se não aconteceu alguma coisa mais grave, porque tem gente que não vai agora. E aí depois, mais para frente, acontece algo que o médico observa e fala assim, não, isso aqui foi um acidente que aconteceu há 2, 3 anos atrás, e aí o negócio ficou mais feio. Então, olha, o tanque é conectado, o seu corpo é conectado, o corpo acaba te ajudando para você ver o que está acontecendo ali. A pessoa está guardando aquela raiva, está tendo aquele comportamento de não conseguir colocar limites, com essa dificuldade de dizer não, com a dificuldade de lidar com o ambiente que ela está, de ver o que está acontecendo e acontece alguma coisa no olho, porque nada é por acaso mesmo. Interessante. Grace, tem uma notícia que você gostaria de estar compartilhando aqui com a gente? Não, eu queria dar uma dica de óleo essencial, que a minha área é ligada bem ao óleo essencial. Ah, tá. Então vamos para a recomendação da semana. Pode falar. É o óleo essencial de patchouli. O óleo essencial de patchouli ajuda a pessoa a colocar esses limites. Quem já tem costume de usar óleo essencial, quem entende de aromaterapia, pode estar começando a utilizar o óleo essencial de patchouli. E um outro óleo que ajuda também a pessoa a expor essa raiva, a liberar, a cuidar do fígado, a harmonizar esse fígado, é o óleo de hortelã-pimenta. São essas duas dicas, esses 2 óleos essenciais que você pode estar utilizando. Legal, eu gosto de óleo essencial. Lu? Também. A minha recomendação, eu sou a pessoa dos livros, né? Esse livro aqui, que eu acabei de comprar, por indicação também de outra pessoa, é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu acho que tem um pouco de sincronicidade com o tema também. Com Como certeza. aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. É de Brené Brown. Depois eu te passo lá no... Tá? Tá. É muito As legal. indicações. Pode terminar, Lu, desculpa. Eu ainda não terminei de ler, eu comecei, mas já agradou tanto que até o meu marido já começou a ler antes de mim, já está super interessado, então realmente é muito bom. Legal. As indicações, pessoal, vão ficar todas na legenda, tá? Bom, a minha indicação eu vou fugir um pouco do tema, que é mais. Eu tinha até separado um livro aqui para indicar, mas eu vou ficar na área de lazer, né? Fim de semana tá. Não, tá aí não, né? A gente já é quinta-feira. Fim de semana tá próximo e eu vou indicar uma série da Netflix chamada Uma Advogada Extraordinária. É uma série muito bonitinha, que vale muito a pena ler. É realmente para descanso da mente, porque eu acho assim, é a história de uma advogada que é autista. E é interessante que a personagem dela se conecta muito com o nosso lado mais puro, mais amoroso, sabe? A gente realmente tem uma vontade de pegar a personagem e adotar. Eu, como tenho muito essa visão filosófica, eu acho que a série em si, apesar dela ser muito leve, muito tranquila de ver, ela acaba gerando alguns debates sobre inclusão, sobre a pessoa que é autista, né? A pessoa que tem deficiência, era essa palavra que eu estava procurando. A pessoa que tem deficiência acaba gerando alguns debates, assim, para a gente pensar e refletir. Mas é uma série muito leve, muito gostosa de ver, realmente vale a pena. Uma advogada extraordinária. Show, vou dar uma olhada. Muito Eu legal. salvei a série lá na minha lista, vou assistir. Tá entre as top 10 das séries e realmente é muito bonitinha. Eu sempre falo isso, é muito bonitinha. Eu saí recomendando para todo mundo. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Minha companheira de canal, Lu, muito obrigada, que sempre traz tanto conhecimento para a gente. A Greze, que hoje veio acrescentar mais na nossa roda de terapia. Muito obrigada, já está convidada a voltar outras vezes, nos acrescentou muito.
E eu volto a afirmar, nossa missão aqui é contribuir para que você tenha uma vida melhor, mais leve, mais feliz, né? Saúde mental mesmo. E o resto vem por agregação. Agregamento, que palavra que seria, hein? Vem agregado, né? Quando a gente cuida da mente, tudo, todo o resto vai estar cuidado também. É isso aí. Gente, deixa o like, inscrição, sininho. Beijo para E todos. comentário. E comentários. Deixa suas dúvidas, suas sugestões e sua discordância também. Se quiser discordar, a gente aceita. Sim, Pode não sim. concordar, mas a gente A aceita. gente Respeita. aceita o não, a gente aceita as discordâncias, aqui tá A tudo gente é bem. tudo trabalhado na terapia. Beijo, até a próxima. Obrigado, Grace. Muito obrigada também pelo convite. Tchau.